Vamos ao Vitor Irajá agora. Vitor, e aí? O que explica esse número elevado de abstenções? O brasileiro está perdendo o interesse em votar? Leandro, a própria presidente do TSE falou que isso vai ser investigado. É uma pergunta difícil. Dá para a gente ter algumas ideias aqui, levantar algumas hipóteses. Ainda mais se baseando, por exemplo, em pesquisas que envolvem uma das eleições em que houve um menor índice de abstenção, que foi a de 2022, quando houve um engajamento muito significativo por parte da população, exatamente pela rejeição de ambos os candidatos mais bem posicionados, Lula e Bolsonaro. Naquela ocasião, a Quest fez uma pesquisa perguntando o que faria o eleitor não ir às urnas. Uma das questões foi, sim, o desânimo com a política. Houve também um aspecto levantado que foi por motivo de viagem e também porque a zona eleitoral seria longe da casa desse eleitor. Então, são alguns fatores que a gente aponta e o desinteresse por parte da política é um desses fatores, sim. Mas vale a gente destacar, Leandro, alguns pontos, alguns estados, né, algumas capitais em específico, como Porto Alegre e Rio de Janeiro. Havia um temor muito grande em relação à taxa de abstenção em Porto Alegre em decorrência dos impactos das chuvas que acometeram o Rio Grande do Sul como um todo nesse ano. Foi muito positivo a gente acompanhar que o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul apontou que as mudanças dos colégios das sessões eleitorais, ela foi menor, inclusive, do que 1%, foi de 0,7% apenas no Rio Grande do Sul. Então, a gente viu que sim, na verdade, o Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre, foi a capital com a maior taxa de abstenção, mas não por esse motivo logístico. Então, de novo, né, a gente pode levantar hipóteses a respeito dos motivos. Mas será que não foi? Porque quando eu fiz a cobertura lá das enchentes no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, se não me falha a memória, eu passei em frente de um local onde era o setor responsável, como se fosse o Tribunal Regional Eleitoral de lá, e a água estava praticamente na janela. Não, pode ser sim, Leandro, mas o que diz o TRE é que as sessões foram pouco afetadas, né? Então, poucos eleitores teriam de mudar, por exemplo, seus locais de votação. Para as sessões que foram muito afetadas, teve uma mudança de endereço, mudaram o local da zona eleitoral. Então, no Sul, as pessoas conseguirem votar e ter uma taxa pequena de abstenção, é uma grande vitória. E foram, né? 57 só, se não me engano, Ju, entre um universo maior que foi modificado exatamente por outros motivos, né? Motivos tantos e corriqueiros como acontece em qualquer cidade. Mas Porto Alegre foi a cidade que teve maior número de eleitores que se abstiveram, com 31,5% dos eleitores preferindo não ir às urnas, né? Numa disputa que agora é de segundo turno entre Sebastião Melo, atual prefeito do MDB, e a petista Maria do Rosário. E em segundo lugar ficou o Rio de Janeiro, que foram registradas mais de 1.500.000 abstenções, ou 30,5% do total, o que explicaria, portanto, a abstenção alta no Rio de Janeiro seria um cenário mais confortável por parte de Eduardo Paes e uma interpretação ali, né, de que não seria muito significativo o eleitor ir votar ou não, gostando ou não do atual prefeito, porque o cenário era muito confortável para Eduardo Paes.